Já, meus irmãos, página 252. Capítulo 13. Capítulo 13. Do 1 ao 24. Eu vou ler e vocês, meus irmãos, vão acompanhar, certo? Pronto. Ó, rapaz, eu vou precisar de um óculos agora, porque esse computador é tão baixo. Deixa eu Vou ter que botar botar a aqui. cara nele, peraí. Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de... Amém. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor: eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e os ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamava contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: Prende-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou, e não a podia recolher. O altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o nome de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: Implora o favor do Senhor teu Deus e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se lhe recolheu e ficou como dantes. Disse o rei ao homem de Deus: Vem comigo a casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desses metade de tua casa, não iria contigo, nem comeria o pão, nem beberia a água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Então, meus irmãos, olhem para mim, por favor. Pode marquem a página que a gente ainda lê o resto. Aqui conta a história, né, de Jeroboão, o rei de Israel daquela época. Só que ele fazia uma coisa: ele tinha altos, como assim, era tipo um poste, que você fazia sacrifícios a outros deuses. Então me diga, será que Deus vai se agradar de um rei que está adorando outros deuses? De forma alguma. Então naquele momento Deus enviou um homem de Deus, que no caso era esse profeta. Aí o profeta chegou lá, profetizou contra esse altar que estava adorando. Então começou a dizer: ó, vai nascer um homem da carne de Davi chamado Josias, que vai sacrificar todos os sacerdotes que não creem em Deus. E naquele momento ele fez um quê? Um sinal, ó. Vai ter um sinal para provar que eu estou falando por Deus. Esse altar vai se fender e vai cair as cinzas. Ou tá, se fendeu ou não se fendeu? Se fendeu. Então aquele homem era homem de Deus. Exatamente. Só que, um pouquinho antes disso, o rei levantou a mão contra o homem e a mão se secou. Quer dizer que a mão ficou assim, ó, ficou durinha, não deu para mais. Aí então mais tarde, esse homem de Deus orou por esse rei, e então a mão voltou ao normal. Amém? Porém, veja uma coisa: depois do rei ter visto que esse homem era de Deus e que esse homem tinha sido enviado por Deus, ele falou o seguinte: rapaz, vamos lá na minha casa, vamos vir comer, vamos beber lá, fique se fortaleça, vamos lá na minha casa. Porém, foi como ele disse, que nem se ele desse como agradecimento, né, a metade de sua casa, ele não comeria na casa dele. Por quê? Porque pela palavra de Deus disse que não era para ele comer nem beber nada daquele lugar, no caso Betel, e que nem voltasse dali para o mesmo caminho, fosse por outro caminho. Então Deus tinha dado essa ordem para esse profeta. Foi palavra de Deus ou não foi palavra de Deus? Foi. Agora, no verso 11, vamos ver agora um paradoxo. Morava em Betel um profeta? Então veja, lá naquela cidade pecadora, havia outro profeta, não havia? Um profeta velho. E vieram seus filhos e lhe contaram tudo o que o homem de Deus fizera naquele dia em Betel. As palavras que diziam ao rei, contaram-nas a seu pai. Perguntou-lhes o pai, que era o profeta: por que caminho se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: apartai-me um jumento,
a albardar-me o jumento, e ele montou. E foi após o homem de Deus, e achando-o sentado debaixo do cavalo, lhe disse: És tu, homem de Deus, que vieste de Judá? Ele respondeu: Eu mesmo. Então lhe disse: Vem comigo à casa e comei pão. Me diga, onde morava esse profeta velho? Em Betel. E me diga, Deus disse que era para comer ou não era para comer coisa lá em Betel? Não comer. Não comer. Então veja que ali aquele profeta foi o quê? Tentar. Então veja o que acontece depois. Porém ele disse: Não posso voltar contigo, nem entrar contigo. Não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali não comereis pão, nem bebereis água, nem voltarás pelo caminho por que foste. Tornou-lhe ele: Também eu sou o quê? Profeta. Como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: Faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba Água. Porém, Gentil. olhe. Então voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu Água. Estando ele à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que tinha feito voltar. E clamou o homem de Deus que viera de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor: Portanto foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara. Antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar em que te dissera: Não comereis nem pão nem bebereis água. O teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Depois de o profeta, a quem fizera voltar, haver comido pão e bebido água, abardou para ele um jumento. 24. Foi-se, pois, um leão, o encontrou no caminho e o Matou. E o seu cadáver estava tirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. Então, gente, vimos aqui agora dois profetas. Um obedecia a Deus e o outro Não. obedecia a Deus? Não. Então veja, o profeta, aquele profeta primeiro, né, o de Judá, o que veio lá para Betel, sem dúvida era o homem de Deus, não era? Porque ele obedecia a palavra de Deus, porque Deus falava. 2 Timóteo, capítulo 3, do 14 ao 17. 3. Página 176 do Novo Testamento. De novo. Do 14 ao 17 para mim? Pode lá. Função básica do homem de Deus, que é a palavra de quem? Deus. Exatamente, aqui fala das escrituras. E quando a gente fala de escrituras, está falando de quem? Exatamente. Vemos muitos hoje, meus irmãos, que em muitas igrejas você vê que mal pegam-se a Bíblia, né? E quando pegam, falam de uma forma que a pessoa meio que não entende. Mas ele começa a mexer na palavra, a torcer na palavra, e ali começa a pôr o seu ensino. Mas será que o ensino dele é verdadeiro? Será? Então, isso tudo vai depender do quê? Das escrituras. Aquele homem lá de Betel, tudo que ele fazia, ele usava a palavra de Deus, mas não nas escrituras, mas o que Deus falava com ele. Hoje nós ouvimos a voz de Deus. Quem ouve a voz de Deus? Ninguém ouve. Deus sempre soube que chegaria um tempo que um pecado faz com que a audição espiritual, a audição de poder ouvir a voz de Deus, acabaria. E vemos que hoje esse tempo de hoje, né? Então Deus fez o quê? Deus mandou desde Moisés até João escrever as Sagradas Escrituras, porque sabiam que a base, que é a palavra de Deus, ele acabaria, pelo menos na parte física, né, de ouvir. Então foi feita a palavra de Deus aqui em palavras. E nós vemos aqui que a palavra de Deus, toda a palavra, não só o Novo Testamento, mas também o Velho. Porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. E é por meio dela que nós conseguimos a salvação. Porque primeiro é a fé em Jesus Cristo. Mas para conseguir entender melhor a fé em Jesus Cristo e entender todo o pai da salvação, a gente tem que entender e nos firmar nas Escrituras. Vamos agora em João,
capítulo 5, verso 36. 29, na verdade. E são as mesmas que testificam de mim. Aqui, meus irmãos, vemos uma base muito importante. Porque não basta só ler a Bíblia, a gente tem que examinar. Me diga, e para examinar? A gente tem que examinar rápido ou examina demorado? Demorado. Quando a gente vai ao médico, né, e faz um exame, o resultado demora ou é rápido? Rápido. Demora. Você vê hoje em dia que você faz um exame de sangue, você passa que tem que demorar uma semana para receber o resultado. Fazer o exame é fácil, é tirar o sangue, mas para receber, demora. E exame escolar, quando é o teste de prova, você fica 1 hora fazendo o exame e mais tarde tem que esperar o outro dia para receber. E a gente tem aquela aflição. Quanto será que eu tirei? É ou não é? Quem já estudou aqui sabe o que eu tô falando. Então veja, exame é uma coisa que demora. Tem que olhar, observar, para a gente pegar os mínimos detalhes para confirmar que aquilo está certo. Muita gente hoje simplesmente lê a palavra de Deus de uma forma rápida. Assim, eu li aqui, pronto, tá certo, já li a palavra de Deus hoje. Mas quantos param para examinar? Para realmente querer saber o sentido que as palavras estão tendo? Quem para fazer isso hoje em dia? São poucos. E por isso mesmo são enganados por essas pessoas que se dizem profetas, mas não são. A palavra de Deus hoje, meus irmãos, está em toda parte. Mas a palavra verdadeira de Deus dificilmente é ouvida. Porque quantas igrejas não tem isso aqui em casa, não tem isso aqui na igreja? Mas quantas será que usam verdadeiramente essa palavra? Hoje em dia, meus irmãos, da mesma forma que esse profeta, homem de Deus, foi enganado, muitas pessoas que não conhecem a palavra de Deus são enganadas, é ou não é? Muitas vezes pegam o seu dinheiro suadinho e por influência de pastores, por influência das igrejas, torram todo o seu dinheiro achando que ali é a palavra de Deus, achando que ali é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você pegue todo o seu dinheiro, dá lá o seu dinheiro e vai ser bem usado e você já tem lá o seu lugar no céu, garantido. É ou não é? Tem igreja que faz isso. Mas será realmente que essa é a vontade de Deus? Examinar as Escrituras, meus irmãos, porque nela está a vida eterna. Porque as nossas palavras, elas acabam, não acabam? Nossa vida acaba, mas a palavra de Deus é o quê? Eterna. Meus irmãos, eu tenho uma tia, ela mora lá no Trapiá 2, que antes ela era religiosa. Não me lembro a igreja que ela praticava, sabe? Mas ela disse que antigamente ela gostava muito dessa igreja. Porém, o pastor começou a conversar que aquele cristão verdadeiro, aquele que dá o dízimo deles, né? Dá a oferta deles, o que começou a fazer? Começou a vender fogão, começou a vender geladeira. Depois, quando ela começou a observar a casa dela, quando ela começou a observar que as coisas estavam faltando na casa dela, ela disse, eu fui enganada. E depois, daquele dia, ela quis saber de Deus, mas não quis mais saber. Da mesma forma, irmãos, hoje, muitos são enganados, mas porque não conhecem a palavra de Deus. Porque se firmam na palavra de homens, sem saber se aquele homem é um profeta de Deus ou não é. É ou não é? É verdade. Irmãos, a nossa real base é a palavra de Deus. E nós, quando pudermos, temos que examinar. Não apenas examine de outras igrejas, mas também examine a minha palavra. E vejam, será que o que me está falando é realmente o que a Bíblia quer dizer? Examine, meus irmãos, quando chegar em casa a palavra de Deus. Peço agora, meus irmãos, que vão agora para 2 Pedro, capítulo 1 ao 21. 2 Pedro, lá pertinho de Apocalipse. Capítulo 1, verso 21. Verso do quê? 21. Capítulo 1, verso 21 de 2 Pedro. Acharam, meus irmãos? Amém. Então bora lá. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade do humano, é do homem. Entretanto, homens santos falam por parte de quem? De Deus. Movidos por quem? Pelo Espírito Santo. Então, meu irmão, nós temos que ter as duas bases para a nossa vida real com Deus. As Escrituras e o que? O poder do Espírito Santo. E como é que a gente tem esse poder do Espírito Santo? A gente começa a orar.
Porque você vê hoje em dia, você quer não são jovens na igreja, tá? Você, Fábio Railane, mas daí Deus sabemos, né, que há aquela questão de debate entre as igrejas, né? Eu creio nisso, a Bíblia mostra aqui. A Bíblia mostra aqui. Muitas vezes a gente começa a ficar confuso, porque eles também conhecem a escritura, mas de uma forma diferente. Lembra a tentação do inimigo lá com Jesus no deserto? Lembra? E quando ele estava com fome, o que foi que ele falou? Se você é Deus, transforma pedras em pães. Aí Jesus fala, está escrito, nem... exatamente. E quando ele fala está escrito, quer dizer que está nas escrituras, que está onde? Na Bíblia. Aí depois, o diabo já vendo que estava na Bíblia, o que ele faz? Ele pega Jesus, leva para ao pico de um monte e fala, então, se é filho de Deus, atire-se, porque está escrito, já que está onde? Está na Bíblia. Que se você tropeçares, os anjos de Deus vão aqui te segurar para não cair. Mas Jesus também fala, também está escrito que não tentareis a Deus. Então veja, até o inimigo conhece a palavra de Deus e também sabe usá-la. Da mesma forma que tem umas igrejas que sabem usar a palavra de Deus, e se você tiver firmeza na vontade de Deus, você vai ser enganado também. Pessoas mesmo da própria igreja, como esse homem que também conhecia a Deus e foi enganado pela palavra do homem. Entendem, meus irmãos? Então, além de ler a Bíblia, além de examinar a Bíblia, nós temos que pedir conhecimento a Deus, porque isso aqui é a palavra de Deus e somente Ele vai conseguir nos guiar à verdade. Se a nossa mente que é pequena, se a nossa mente que é confusa, não consegue entender, oremos a Deus para que o Espírito Santo venha nos mover, venha fazer a gente entender e assim crer que esse é o caminho certo. É ou não é, meus irmãos? Fábio Railane, você crê que está no caminho certo hoje? Com certeza. Mas só porque eu falo ou porque eu provo na Bíblia e provo depois do Espírito Santo? Eu que vim mesmo de igreja católica, conheço bem essa parte de você dizer o que tem na Bíblia, explicar, ensinar, mas não desse jeito, justamente, quer dizer, diz que está lá escrito na Bíblia isso, mas ele também não diz que está escrito na Bíblia isso e isso. E não mostra, né? Fala, tá assim, assim, mas não pega ali para mostrar. Então, e você vai ter uma coisa, com isso, vocês começam a depender de quem? Da Bíblia? Não. Começa a depender do homem, porque ele está falando. Mas Deus não quer assim. Deus quer que a Bíblia não seja só do pastor, não seja só do pregador, mas de todo mundo. Por isso que nós temos que usar a Bíblia. Porque quando você começa a ver que não é mesmo que fala, mas é a Bíblia que fala, quando você começa a ver que eu estou sendo usado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo está me guiando a usar a Bíblia, você começa a ver que qualquer pessoa inspirada por Deus, tendo a Bíblia, que pode usar ela. É ou não é? Porque veja, quem era Emerson antes? Daí sabe quem era, né, Daiane? Quem era Emerson antes? Daí você nem contar, você vai ver que tem nada a ver com o Emerson hoje. E me diga, antigamente eu pregava? Vocês me conheciam? Não, e hoje porque eu estou pregando? É porque eu sou santo? Não. É porque, primeiro, eu li a palavra de Deus, examinei a palavra de Deus e pedi a Deus o quê? Conhecimento. Porque é Ele que nos guia para o caminho certo. Não é a gente mesmo. Então, por isso, meus irmãos, hoje faço um apelo a cada um de vocês. Leia a Bíblia, e não só leia, examinai. E peça a Deus que nos faça entender isso aqui. Porque quem escreveu isso aqui não foram homens. Foram homens inspirados por quem? Por Deus. Então, as palavras que estão aqui não foram homens que escreveram, mas foi Deus isso. E somente Deus vai fazer você entendê-las. Vai fazer você praticá-las. E vai fazer você viver feliz a estar com elas e a praticá-las e viver assim por diante. Amém. Diga, Fábio Railane, vocês vivem felizes hoje por praticar a palavra de Deus? Amém, então. Mas porque vocês sozinhos a buscam, vejo isso quando eu vou lá em casa. Porque ninguém terá dúvida se não procura. É ou não é? E você, meu irmão Eduardo, veja o caminho que Deus está dando a você hoje. Mas não é porque eu falo, mas porque a Bíblia fala. O irmão Eduardo, meus irmãos, é um irmão que eu vejo hoje que ele já estava fazendo pregação já. Se deixar o irmão ali faz um sermão aqui na igreja, só porque ele não tem oportunidade. Mas eu estou doido de quando ele se batizar, ele vai chegar aqui na frente e vai fazer uma pregação que vai ficar de boca aberta. Todo mundo vai sair, inspirado pelo Espírito Santo. Amém? Amém? É assim, eu acredito nisso. Mas não pelos métodos dele, nem pelos meus métodos, mas pelos métodos de quem? Do Espírito Santo de Deus. Porque ele é quem vai nos guiar para a verdade. Então, meus irmãos, agora vamos fazer uma oração, porque agora vamos pedir ao Espírito Santo que nos faça entender essas Escrituras, que nos faça entender o caminho que devemos seguir. Amém? Bora lá. De joelhos, por favor.
Santo e poderoso.